Bem-vindos ao Tudo sobre E-commerce. Olá a todos e bem-vindos a mais um e-commerce à quarta. Pois é, quarta-feira chega muito depressa e por isso agradeço a todos os que estão desse lado a acompanhar-nos neste nosso desafio semanal, que estamos aqui na 7ª ou 8ª semana, não é incrível? Muito bem, quem nos está a ouvir ainda não reparou em nada diferente, quem nos está a ver no YouTube já viu que hoje eu não vou estar à conversa com a Vera, vou estar à conversa com o Nelson. Então, Nelson, como estás? Tudo bem, Sónia, e contigo também? Também estou bem. Hoje, como aqui o podcast vai ser gravado em conversa com o Nelson, vamos falar sobre um tema que ele é o nosso expert e, portanto, fazer todo sentido trazermos este tema para o podcast de hoje, além de ser um tema sobre o qual nós estamos sempre a receber perguntas. Portanto, vemos que é algo que ainda é necessário muito esclarecimento e conversarmos bastante sobre isso, que é como é que nós podemos vender online sem infringir as leis das vendas online. E então, se calhar, Nelson, para abrir as hostilidades, podes explicar a quem nos ouve como é que é feita a fiscalização de uma loja online? Ou seja, eu nem sei que estou a ser fiscalizado, se calhar agora mesmo. Exatamente, Sónia. Tal como qualquer atividade comercial, estamos sujeitos a normas e regras específicas e também a inspeções e auditorias por parte das autoridades. Regra geral, a autoridade que vai regular e fiscalizar é a ASAI, mas também pode ser outra consoante o tipo ou até a localização onde estamos a desenvolver e a comercializar os nossos produtos. Uma loja online tem a particularidade de nós não conseguirmos saber que estamos a ser inspecionados, por assim dizer, ou fiscalizados, porque enquanto numa loja física nós temos conhecimento que há um inspetor que entra e nos pede determinados elementos, uma loja online simplesmente pode ser confundido com um utilizador normal, em que o inspetor está a navegar na loja online e está a ver se tudo está em conformidade com a lei. Portanto, é muito, muito importante nós termos tudo em conformidade para não sermos apanhados desprevenidos, porque normalmente o que acontece é mesmo isto. Muitas vezes, diria que cerca de 80% ou 90% dos casos é por falta de conhecimento, ou seja, o que acontece, as lojas online depois dizem, mas eu não sabia que eu precisava ter isto, e então eu não tinha isto no site, e depois eu estava aqui a gerir o meu negócio de e-commerce e passado uns meses recebi uma carta com uma coima para pagar porque faltava um conjunto de informações. E essas informações tanto podem ser coisas muito complexas como podem ser coisas tão simples como 2 ou 3 palavras ou uma palavra, por exemplo, nós estamos a dizer saldos quando não queremos dizer saldos, e isso pode levar a coimas, por muito, muito simples ou até mesmo ridículo que possa parecer. A lei prevê os termos que nós temos de utilizar para comunicar descontos, por exemplo, entre outras coisas. Sim, para mim, o mais complicado nesta questão da fiscalização das lojas online é o efeito surpresa, ou seja, mesmo que eu não esteja preparada numa loja física, quando chega o inspetor eu passo a saber que estou a ser inspecionada e que se não correr bem, depois realmente receberei uma coima. Na loja online, aquilo que muitas vezes nos dizem, os nossos clientes, os nossos alunos, é precisamente esse o efeito surpresa. De repente recebem uma carta com uma coima que eles nem sabiam que estavam a ser alvo de uma qualquer inspeção. Por isso, parece-me que esse é aquele elemento mais dramático. E estava-te a ouvir, Nelson, e estavas a dizer uma coisa muito importante, que é exatamente isso, é que muitas vezes o que está em falta na loja online são coisas muito simples e às vezes as pessoas não têm noção disso. Por exemplo, na nossa loja online, no nosso site, a loja tem que estar devidamente identificada e muitas vezes nós já recebemos alunos nossos que nos pediram a nossa opinião e a nossa ajuda porque foram, por exemplo, multados porque não tinham o endereço físico, não tinham a sua morada na loja online. Por isso há aqui um conjunto de identificações, informações gerais, se quisermos, que as nossas lojas online têm que ter, nomeadamente a denominação social, o nome, não é? O endereço físico, a nossa morada, desculpa, o endereço eletrónico de e-mail e o nosso telefone, bem como o NIF. Portanto, é quase como se fosse um BI da nossa loja online, tem que estar disponível para consulta e muitas vezes basta-nos não ter a morada
para já estarmos a receber uma coima em casa. Outra dúvida que eu vejo muitas vezes comum é em relação ao o livro de reclamações. Muitas pessoas põem esse livro, mas continua a faltar qualquer coisa, não é? Há ali aqueles links, não é? Que costumam estar sempre em falta. Isso também pode dar origem a uma coima. Estou certa ou estou errada? O livro de reclamações, por vezes, causa confusão, porque ele é obrigatório, mas depois as pessoas, quem está a gerir uma loja online, fica com dúvidas sobre como deve colocar. Mas então eu tenho que pôr o logotipo, e até com certeza que já reparaste que há lojas online que têm um logotipo enorme na parte de baixo do livro de reclamações e parece que estão ali a dar destaque àquilo. Portanto, isto não é obrigatório. Mas essas lojas também não têm culpa. Porquê? Porque a própria lei muitas das vezes não diz como é que devemos apresentar as informações, apenas diz que devem estar num local destacado e de fácil acesso, e não diz o formato específico, não diz qual é o tamanho, se deve ser um link, se deve ser uma imagem. E então, relativamente ao livro de reclamações, o que nós devemos ter, de facto, é o acesso ao livro de reclamações, que neste caso é o livro de reclamações eletrónico, e depois temos de estar registados na plataforma. Portanto, enquanto comerciantes, devemos estar registados. É um processo simples, basta aceder ao site e carregar e clicar na ligação para registro. E depois devemos disponibilizar esse link na nossa loja online, que normalmente é uma coisa muito simples, como ter um link no rodapé do site a dizer livro de reclamações eletrónico. Sim, ou seja, não é preciso... necessário para ter isto. Sim, não é preciso o logotipo, por exemplo, é como estavas a dizer, parece que algumas lojas, não por mal, mas parece que estão a destacar o livro de reclamações com um logotipo bastante grande. Exatamente. Portanto, nós podemos ter, mas muito sinceramente eu não colocaria. Porquê? Porque vamos estar a dar destaque a algo que é obrigatório por lei, mas não é essencial para o desenvolvimento do meu negócio. Portanto, eu quero destacar a minha oferta, as minhas promoções, os meus produtos, não quero destacar um site para livros de reclamações. Sim, e os RAL? Também continua a haver muita dúvida, pode estar no rodapé, pode estar dentro da política de privacidade ou das condições de venda. Exatamente, é semelhante ao livro de reclamações também. Nós podemos ter, eles até têm um banner para as empresas que são aderentes, mas também não é obrigatório. A minha sugestão é que também esteja num link no rodapé. Basicamente, para quem ainda não sabe, o RAL é Resolução Alternativa de Litígios. Basicamente é uma plataforma para o consumidor poder resolver litígios com o comerciante. Basicamente é ali uma plataforma que vai fazer a mediação. Ou seja, quando o consumidor e o comerciante não entendem, há ali uma espécie de um mini tribunal, por assim dizer, ou um tribunal de consumo, como queiramos chamar, que vai mediar este conflito e tentar encontrar uma solução. O que é ótimo, ok? Porque senão os processos demorariam muito, muito mais. Então, o que nós devemos fazer é ter também o acesso a essa plataforma e informar também dos centros de litígio que o consumidor pode... os centros de resolução de litígios aos quais o consumidor pode recorrer no caso de querer fazer isso mesmo, ou seja, querer resolver uma situação para a qual não está a conseguir encontrar resposta porque as partes não se entendem. Portanto, serve para isso. Então, resumindo, links nos rodapés e depois os registros nas plataformas também. Okay. Para o consumidor poder ter acesso. Só uma parte. Nós recomendamos sempre que tanto a informação sobre os RAL e o livro de reclamações estejam também nos termos e condições das lojas, termos e condições de vendas, ou condições gerais de vendas das lojas online. Basicamente, as condições gerais de vendas é o contrato que nós estamos a celebrar com o consumidor. O que é que isto quer dizer? Quando nós vendemos alguma coisa à distância, para todos os efeitos, há um conjunto de regras que nós estamos a estabelecer ao consumidor, e o consumidor tem de concordar com isso para que a venda seja considerada legal, por assim dizer. E então, é aí que entram os termos e condições de venda que o consumidor deve aceitar para poder comprar. Basicamente, em termos práticos, é aquilo que ninguém lê, mas toda a gente diz que aceita. No entanto,
para as lojas online, isso é crucial porque é aquilo que nos vai proteger caso haja algum litígio. Por exemplo, o consumidor não sabia que não podia devolver aquela capa de telemóvel que mandou personalizar com o seu nome. Isso tem de estar nos termos e condições. A loja online tem de dizer, olha, nós não aceitamos as devoluções deste artigo por este motivo. Que neste caso é uma exceção, porque é a personalização, a personalização de um bem. Por regra geral, os consumidores têm 14 dias para fazer a livre resolução do contrato, ou seja, fazer a devolução do produto. Estes termos e condições são muito, muito importantes e também devem ser apresentados na loja online ao consumidor antes de ele concluir a compra. Idealmente, deve ter uma caixinha, uma checkbox, em que o consumidor só consegue concluir a compra quando aceita, quando faz o visto nessa checkbox. Porquê? Porque assim nós conseguimos garantir que o consumidor teve acesso aos termos e condições. Se ele leu ou não, isso já fica da responsabilidade do consumidor, mas nós, enquanto loja online, garantimos que tudo foi feito para que o consumidor tivesse acesso a essa informação. Sim, e nós somos todos consumidores e sabemos todos que passamos muitas vezes à frente essa parte de ler os termos e condições, é verdade, é um facto. Mas agora aqui, pensando enquanto a loja online, portanto nós é que somos o vendedor, nós temos que nos proteger desse comportamento que nós sabemos que é de todos nós e, portanto, antes do consumidor conseguir clicar no botão de finalizar a encomenda, ele tem que fazer realmente o visto em como leu, ou pelo menos como teve a possibilidade de o fazer, depois se leu ou não leu, isso já são comportamentos humanos. Já que estamos aqui a falar deste botão, este botão tem que ter alguma informação em particular, não é? Ou seja, o botão que nós clicamos quando finalizamos a compra não pode ter informação inventada ou vaga ou criativa, tem que ter uma informação muito precisa, não é? Exatamente. A lei também dá-nos algumas diretrizes relativamente ao texto que tem de estar associado a este botão. Porquê é que isto é importante? Porque reparem, se nós vamos a uma loja online, escolhemos produtos, aceitamos termos condições e depois o botão diz encomendar, isso pode levar a uma má interpretação por parte do consumidor. Imaginem, se a loja online também tem lojas físicas, o consumidor pode achar que está a encomendar e que depois vai levantar numa loja física, ou que simplesmente está a encomendar e não há aquela obrigação de pagamento. Exato. Portanto, e o que a lei diz relativamente a isto é que a expressão que está no botão deve transmitir de forma inequívoca que há uma obrigação de pagamento, caso contrário, a encomenda não avançará. Ou seja, se a pessoa não pagar, a pessoa não vai receber o produto, a encomenda não é processada. A boa notícia é que aqui é muito simples a resolução. No botão em que nós clicamos para avançar com a encomenda, nós enquanto consumidores, deve ter lá uma expressão que indique isto de forma inequívoca, ou seja, comprar, pagar, algo que, mais uma vez, indique de forma inequívoca que há uma obrigação de pagamento, ou seja, a pessoa tem de pagar para a encomenda avançar. Isto pode parecer senso comum e pode parecer muito simples, mas há muitas lojas online que têm a expressão avançar, encomendar, reservar, e tudo isto pode levar a más interpretações por parte do consumidor. E posso falar por uma experiência pessoal, já acedi a um site em que era de reserva de bilhetes de transporte, de autocarros, e eles tinham a expressão reservar. Eu, por acaso, paguei logo, mas eu poderia, enquanto consumidor, eu poderia achar que eu estava a reservar o meu lugar e que pagava quando chegasse lá, à altura de entrar no autocarro. Mas, pronto, mas não foi isso que aconteceu. Mas é perfeitamente legítimo, e o que é que poderia acontecer? Eu chegava lá e depois já não tinha o meu lugar. E depois perdi o avião. Claro, mas depois tinhas reservado e depois gerava-se aqui uma reclamação, por exemplo. Portanto, sem dúvida, e nós dizemos isto muitas vezes nos nossos podcasts, nas aulas, em tudo, nós acreditamos que vender online tem uma grande componente de criatividade, mas existem certos momentos em que não é o momento para ser criativo, ou inovador, ou inventor, há certos momentos em que é para ser principalmente claro. No que diz a respeito à legislação e normas, eu recomendo que não sejam nada criativos. Portanto, consultem um profissional da área jurídica, um jurista, um advogado, validem sempre as informações, os termos e condições, porque são eles os profissionais qualificados e autorizados para fazer essa consulta legal, essa consultoria legal. E validem sempre os termos e condições.
Porquê? Porque eles vão vos dizer se estão mais bem ou menos bem protegidos destas fiscalizações. E depois também, consoante os negócios, há algumas particularidades que convém sempre saber e estar por dentro. Portanto, há aqui um conjunto de regras que é aplicada a todos os negócios, a todas as lojas online, mas depois, consoante o negócio, por exemplo, vendas de bebidas alcoólicas, produtos destinados a menores ou a bebés ou crianças, têm sempre particularidades específicas. Eu queria também fazer um à parte, porque nós estamos aqui a falar de lojas online que já têm atividade, mas também já tenho conhecimento de... É uma pergunta que tem surgido, que é, mas então eu para vender online eu tenho que ter uma empresa, eu tenho que ter atividade aberta? A resposta é sim, ok? Portanto, para eu vender legalmente, eu tenho de poder faturar, ou seja, o consumidor vai querer uma prova de que comprou, vai querer uma fatura, para todos os efeitos, é prova da relação comercial. Se eu não tenho uma atividade, se eu não tenho uma empresa, e aqui empresa podemos considerar uma empresa mesmo, ou então um empresário em nome individual, seja os chamados recibos verdes, mas eu tenho que conseguir faturar. Caso contrário, eu basicamente estou a fazer vendas consumidor final a consumidor final, por assim dizer. Exatamente. Eu não sou uma entidade, eu sou tão consumidor final quase como Ou seja, é como se eu estivesse a vender a um amigo, a um familiar. Claro, isso não Portanto, pode ser... o primeiro passo é esse, é abrir atividade, seja através de uma empresa, seja através da atividade a recibos verdes, ou seja o que for, mas tem de ter uma atividade aberta nas finanças. Claro. Nelson, eu estava-te a ouvir há pouco a dizer uma informação muito importante que tinha a ver com as devoluções dos artigos personalizados, ou seja, nós, lojas online, claro que como qualquer loja temos que dar o direito ao consumidor de devolver, não é? Os 14 dias que estão na lei, mas existem algumas exceções, não é? Portanto, os produtos personalizados são uma delas, ou seja, eu quis comprar qualquer coisa com o meu nome e a minha data de nascimento e depois eu teria que devolver, é um bocado, portanto, cai nessa exceção, não é? Porque depois aquele produto está completamente customizado ao meu nome e à minha data. Que outras exceções são assim mais comuns nas dúvidas que nos vão surgindo dos nossos alunos e dos nossos clientes quanto às exceções às devoluções? Recordas-te assim de algum episódio? Sim. Assim, as principais são mesmo essas, que é a personalização dos bens, ou seja, eu, enquanto consumidor, quero personalizar aquele bem e então ele é feito de acordo com aquilo que eu defini, ou seja, eu quero que aquilo tenha o meu nome, ou tenha outra coisa qualquer, ou então os bens que são confeccionados consoante as minhas especificações. O que é que eu quero dizer? Pode não ser personalizado, pode não ter o meu nome, pode não ter outra coisa qualquer, mas é feito de acordo com o que eu decidir, ou seja, imaginem umas sapatilhas, que eu quero umas sapatilhas em que os cordões são amarelos e o resto da sapatilha é preta e a sola é vermelha, imaginem. Como isto é feito de acordo com as minhas especificações, também pode ser considerado como uma exceção à regra das devoluções. Depois há outro conjunto, nomeadamente questões de higiene, não é? Aqueles artigos de roupa interior e assim, portanto, tudo o que por motivos de proteção da saúde ou higiene, quando aberto, depois pode causar aí problemas, também não são suscetíveis de devolução. Essas são assim as E situações também, mais comuns. outra coisa que é comum são os conteúdos digitais, que isso também é um tema assim um bocado sensível, que é, então, quando é que eu posso devolver ou não conteúdo digital? A regra geral, o que acontece é, tenho 14 dias para devolver, mas se não aceder aos conteúdos, ok? Porque senão, se eu aceder aos conteúdos, o que é que me garante a mim que a pessoa não viu e depois simplesmente diz, agora eu quero a devolução quero a devolução do dinheiro porque estou no prazo dos 14 dias, ou seja, eu comprei um conteúdo, vi aquilo em 2 dias e depois quero a devolução.
Não faz sentido sim. nenhum. Portanto, também é uma exceção. Portanto, a Portanto, pessoa só tem tem o direito lugar. de devolver, exceto nestas situações e noutras também. O que eu recomendo é que Portanto, vejam o artigo 17º do diploma 24 de 2014, com as devidas atualizações, que tem lá todas as exceções. E normalmente aqui é onde as empresas depois querem esmiuçar, por assim dizer, porque infelizmente vemos toda a gente quer ter exceções às devoluções porque não querem devolver. Mas, pela nossa experiência, enquanto consultores e donos também de lojas online e de acompanhar projetos e-commerce, as devoluções são um tema sensível e as empresas que melhor trabalham as devoluções, que aceitam os produtos, que facilitam o processo de devolução, são as empresas que têm mais sucesso. Porquê? Porque é uma barreira que estamos a eliminar, uma barreira à compra que estamos a eliminar. Portanto, se a pessoa sentir que pode devolver, vai confiar na marca, vai sentir à vontade para comprar, porque se nós dificultarmos muito o processo de devolução, a pessoa pode não se sentir à vontade e, principalmente em bens de maior valor, vai se sentir menos à vontade para comprar, porque se claro, não e tiver nem sequer faz a 100% de compra. certeza que é aquilo que quer, vai ficar de pé atrás. Sim, porque nós não podemos ver, não podemos experimentar, não podemos tocar, portanto, se a pessoa sente que depois a devolução é muito dificultada, temos aqui logo uma barreira bastante complicada à compra e não é isso que nós pretendemos nas vendas à distância, como são as vendas online. Eu estava aqui a pensar que temos mesmo neste podcast que abordar aquele tema, que também é aquele tema muito quente, tem sempre muitas dúvidas, muitas questões, que é o tema dos descontos, dos saldos, das promoções, das liquidações, do outlet. Portanto, isto também traz sempre muitas dúvidas aos nossos alunos, e há diferenças fundamentais nestas diferentes modalidades. É verdade. Então, este é um tema muito, muito interessante. Porquê? Porque isto já há muito, muito tempo que é assim um bocado polémico. E não só no online, como também no offline. Porquê? Porque antes, o que é que acontecia? Antes, aqui já há uns anos, não sei há quantos, mas não sei, talvez há uma década ou mais, o que acontecia era que havia períodos específicos para os saldos, ou seja, os saldos eram em dezembro, em janeiro, em julho e agosto, então estava muito balizado. Então o que é que começou a acontecer? As grandes superfícies comerciais faziam saldos fora da época. Então isso era bombástico. Porquê? Porque eles conseguiam fazer saldos quando os outros não faziam. E estavam a ir contra a lei e incorriam em coimas, mas o que acontecia é que os benefícios superavam os prejuízos relativamente a isso. Exatamente. E então, isto entretanto deixou de acontecer, e o que acontece agora é que nós temos um período máximo de 124 dias em que podemos fazer saldos na nossa loja online ou na loja física. Eu posso fazer quando eu quiser. Agora, Pode fazer quando quiser, desde que não ultrapasse o limite máximo. Mas pode ser em dezembro, em janeiro, quando quiser, já não há um período específico. Mas mesmo sendo quando eu quiser, eu tenho que avisar a ASAI, certo? Dos saldos. Exatamente. Portanto, quando eu quero fazer saldos, eu tenho de informar a ASAI. No entanto, se eu fizer promoções, já não tenho de informar a ASAI. E aqui é muito importante nós conseguirmos distinguir estes dois termos, ok? A lei basicamente prevê 3 modalidades de redução de preço, ou seja, de desconto, que são as promoções, os saldos e as liquidações. Vamos excluir aqui as liquidações porque são cenários específicos de interrupção da atividade, ou seja, a loja vai fechar ou vai entrar em remodelações, em obras, ou cessou a atividade temporariamente. Portanto, não é muito comum e ficamos então com saldos e promoções. As promoções basicamente são iguais aos saldos no sentido que nós estamos a oferecer um desconto. Ou seja, para o consumidor é diferente ser saldos e promoções. Porquê? Porque ele vai ter um desconto. No entanto, para a loja online é muito diferente. Isto em termos teóricos e em termos burocráticos. Porquê? Porque os saldos têm de ser comunicados à ASAI com uma antecedência mínima de 5 dias úteis. Portanto, há um formulário que pode e deve ser preenchido. Tem de ser preenchido. Eu vou fazer saldos à minha loja online deste período a este. Ou seja, se eu quiser fazer saldos amanhã, não posso.
porque tenho de ter aquele período mínimo de comunicação. Mas se eu quiser fazer promoções, posso. Porquê? Porque não tenho de comunicar. Ou seja, aqui já vemos uma vantagem das promoções em relação aos saldos. Qual é a vantagem dos saldos em relação às promoções? É que a lei diz que os bens não podem ser vendidos abaixo do preço de custo, a não ser nos saldos e liquidações. Ou seja, se por algum motivo eu quiser vender os meus bens abaixo do preço a que eu os comprei, seja por apreciações ou outro motivo qualquer, eu tenho de ser em saldos ou liquidações, não podem ser em promoções. Portanto, isto é tudo muito teórico e muito enquadramento legal, fiscal, burocrático, mas devemos estar atentos a isto. Porquê? Porque se formos alvo de uma inspeção ou de uma auditoria, isto pode trazer problemas. E as coimas não são baixas. Portanto, no caso das pessoas coletivas, das empresas, são dezenas de milhares de euros. As coimas podem ir até dezenas ou milhares de euros, começam nos milhares de euros, mas podem acabar nas dezenas de milhares. Portanto, só para recapitular, nós devemos indicar sempre que fazemos um desconto, devemos indicar se são saldos ou promoções. Se nós queremos utilizar a palavra saldos, nós temos que comunicar à ASAI, previamente, através do formulário online. Se quisermos usar a palavra promoções, não temos de o fazer. O que temos sempre de fazer, quer sejam saldos ou promoções, é indicar qual é a modalidade de venda e o período de desconto. Ou seja, aquela frase bastante comum que é promoções válidas de X a Y. Portanto, promoções válidas de 1 de Abril a 30 de Abril de 2022, por exemplo. Exatamente. E uma pergunta E uma pergunta que nos fazem muitas vezes, que é se podemos pôr promoções válidas de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Sim, fazemos esta questão várias vezes. E o que é que nós recomendamos quanto a isso? Não parece muito bem, pois não? Assim, a verdade é que a lei não refere nada quanto a esse prazo. No entanto, eu não arriscaria, porque já vi... Assim, já tivemos conhecimento de um nosso ex-aluno que até veio falar connosco e disse, mas eu no meu site tenho isso, as minhas promoções são válidas de 1 de janeiro a 31 de dezembro. No caso dele, a ASAI achou que não era válido e ele teve de pagar uma coisa na mesma. No entanto, também já vi grandes superfícies comerciais a fazer. Posso confidenciar que no outro dia fui ao Continente e eles tinham livros lá em promoção com os 10%. E aquilo diz promoção válida de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Eu, no entanto, diria para não fazerem isso. No entanto, nós não recomendamos isso. Não recomendamos. Okay. Porquê? Porque de 1 de janeiro a 31 de dezembro, basicamente, é sempre. Nós estamos a dizer que aquele produto está sempre com promoção. Portanto, aquilo não é uma promoção, é o preço normal. Exatamente. Uma promoção, é o preço do ano todo. Os saldos, basicamente, um desconto que nós damos é um desconto relativamente ao preço anteriormente praticado. E se nós nunca praticamos aquele preço anterior, não é? Nós não podemos dizer que é um desconto. Ou seja, não estamos a enganar, não estamos a ser corretos com o consumidor. Portanto, um desconto é relativamente ao preço que nós praticávamos antes. E se nós nunca praticamos aquele preço, não estamos a dar um desconto. Exatamente, dizemos que tudo está em promoção o ano todo e na verdade o preço é sempre o mesmo, portanto eu na verdade não estou a oferecer nenhuma redução de preço. Isso é um dos problemas atuais para os consumidores, que é ter o preço rascado num valor assim que é o dobro e depois dizer que o preço atual tem 50% de desconto, quando na realidade aquele preço com os 50% de desconto é o preço normal. Exato, o outro preço não existe. É muito fácil de fazer e se nós não estivermos atentos podemos cair neste erro e achar que estamos a ter um bom preço, mas na realidade não estamos. E é por isso que a lei prevê estas situações. E por isso é que convém não brincar com a questão da promoção válida de 1 de janeiro a 31 de dezembro. E na minha loja online, em termos de comunicação, onde é que eu tenho que indicar que estou a fazer saldos ou promoções? Tenho que pôr isso em todas as páginas, em todos os produtos? Ou seja, onde é que eu tenho que informar o meu cliente? Nós recomendamos que esteja sempre na página do produto e na página da listagem de produtos. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu tenho botas para homem em promoção, na página onde mostra as botas para homem,
ter lá a informação que aquelas promoções são válidas de X a Y. E depois, na própria página de produto. Isso porquê? Porque o diploma também não refere onde é que deve estar, porque isto também é um problema, não é? Mas então onde é que eu devo colocar? Deve ter home page, deve ter só na página de produto, deve ter só numa página que eu criei, que está no rodapé, que diz informação sobre promoções, e depois há lojas online que fazem isto. Tem uma página no rodapé, tem lá informações sobre promoções. Nós clicamos lá e depois diz, a promoção X é válida de X a Y, a promoção Y é válida de A a B. A nossa recomendação é essa, tenham sempre na página de produto, na página de listagem, e se apresentarem promoções também não custa nada ter ali um texto pequenito numa parte mais inferior a informar disso mesmo. Porquê? Porque nós queremos garantir que no caso de sermos inspecionados, ou seja, se o inspetor da ASAI aceder à nossa loja online, se ele vir que há um produto que está em promoção, ou em saldos, ou seja, que há um produto com desconto, ele consegue aceder às informações obrigatórias, ou seja, perceber a modalidade de descontos, se são saldos ou promoções, e a validade, o período de desconto. Outra coisa também importante, que muita gente tem esta dúvida, são os termos, aqueles termos de marketing mais conhecidos, como o outlet, Super, promoção Black zona. Friday, Exato. essas palavras todas que têm muito poder em marketing. Exato. Portanto, o que acontece é que isso em termos ao abrigo da lei, isso não está previsto, ou seja, só estão três expressões aprovadas, por assim dizer, que é saldos, promoções ou liquidações. E nós podemos chamar o que quiser, nós podemos chamar Black Friday, podemos chamar promoçãozão, podemos chamar outlet, mas devem estar todas enquadradas sobre isto. Portanto, exemplo prático, Black Friday, promoções válidas de 28 a 30 de novembro, por exemplo. Para isso nós podemos usar tudo, podemos chamar dias de desconto, promoçãozão, super promoçãozão. Aí podemos ser criativos, aí não há problema. Exatamente. Mas deve estar lá sempre aquela expressão, promoção válida de X a Y, ou saldos válidos de X a Y. Eu também estava-te a ouvir e estava a pensar, ao bocado estavas a dizer a informação pequenina, estava a pensar naquela questão das letras pequeninas, porque nesta questão dos saldos e das promoções e do outlet e do super, hiper, mega desconto incrível, às vezes também se recorre às letras demasiado pequeninas, mas isso também tem que obedecer à lei, ou seja, eu não posso pôr letras tão pequeninas que não conseguem ser lidas, não é? Aquilo Claro. Tem que haver um tamanho Desde que dê mínimo. para ler, não há problema. Agora, claro que isto depois é um bocado relativo, porque há pessoas que podem ver melhor ou pior. Portanto, a nossa recomendação é, se o texto, ou seja, se a expressão estiver em texto, se der para fazer zoom, aí à partida não há problema. Mas se for uma imagem, porque há muitas lojas que fazem isso, portanto, eu tenho um banner todo trabalhado pela equipa de design, que está espetacular, e depois vou ter lá, em formato de imagem, a expressão promoção válida de 1 a 30. Portanto, qual é o problema? Se for muito pequenino, depois pode ficar pixelizado e não dar para ler. Isso é um problema, porque se não dá para ler, é como se não estivesse lá, e então está um elemento obrigatório em falta e podemos incorrer em coimas. Se for em texto, à partida não haverá problema, porque dá para fazer zoom. No entanto, a nossa recomendação é que nunca seja muito pequenino, porque se for muito pequeno não dá para ler. Claro, Portanto, e como pode ser pequeno, mas que dê para ler. Sim, como no fundo é uma questão um pouco subjetiva, ou seja, eu posso ver mal, lá está, e nós estamos aqui a gerar algum tipo de discriminação subjetiva do que é legível ou não no ecrã de computador, portanto eu recomendo sempre que ajudem o consumidor final, não interessa nada que ele não consiga ler os termos e condições, porque isso depois no futuro pode dar aso lá está, até eventualmente a uma reclamação, que é algo que nós não queremos. Portanto, vamos ajudar o consumidor a comprar connosco e a comprar mais vezes connosco. Também podemos enganá-lo, uma venda, e depois ele não vai comprar mais nada, com certeza absoluta. Eu pelo menos não faria isso numa loja que não me tratou de forma correta. Nelson, em termos de saldos e descontos, querias acrescentar aqui mais alguma coisa, parece-me?
Em termos de saldos e descontos, há uma dúvida comum também que nós recebemos muitas vezes, que é, mas então eu quero comunicar, o que eu quero comunicar não é um desconto, mas eu quero comunicar é que o meu preço é espetacular em relação àquilo que é o recomendado. Isso porquê? Porque há muitas empresas que são distribuidoras ou revendedoras e o que fazem é aplicar um preço que é inferior àquele que é recomendado pelo fabricante. Pronto, isto para todos os efeitos não é um desconto. Porquê? Porque se o meu fabricante diz que eu compro um produto que custa, que o fabricante diz que deve ser vendido por 100, mas eu vendo a 90, pronto, eu não estou a aplicar um desconto. O meu preço é 90, apesar do PVP recomendado ser 100. Pronto, neste caso, isto pode induzir em erro, porque se eu ponho 100, preço riscado 90, isto vai entender que é um desconto, mas não é. Exatamente. Então o que nós devemos fazer neste caso é contactar a própria ASAI ou falar com um advogado, um jurista, de forma a eles poderem analisar e indicar da melhor forma aquilo que é o mais adequado. Um dos exemplos que nós já vimos foi o preço riscado. Portanto, tem o preço riscado, que é o preço recomendado pelo fabricante, e depois o preço não riscado ser o preço normal. Mas depois, em baixo, tenho uma indicação a informar precisamente disso, que é o preço riscado é o preço recomendado pelo fabricante, ou seja, não é o preço anteriormente praticado, não é o preço normal, é simplesmente o preço recomendado pelo fabricante. Portanto, aqui é tal como tu disseste, nós temos de ser transparentes. Okay? Claro que nós queremos maximizar aqui o potencial de venda e o preço riscado é uma ferramenta de marketing muito poderosa, porque as pessoas automaticamente acham logo que é um desconto. No entanto, mesmo que nós queiramos fazer isto visualmente, em ter o preço riscado, devemos ter lá a informação, para as pessoas que querem de facto ver, mas isto de facto é um desconto ou não, ter lá a informação correta. Porque vender online é, acima de tudo, criar confiança. E se nós criamos confiança, as pessoas voltam a comprar. Se nós, de alguma forma, quebramos essa confiança do consumidor, ou ele se sentir pouco seguro a comprar na nossa loja online, ou achar que algo é um bocado suspeito, ele não vai comprar. Portanto, e mesmo que compre uma vez, não vai comprar a segunda vez. E nós queremos garantir, e a lei serve precisamente para isso, para nós garantirmos que as regras são cumpridas e os consumidores tenham segurança a comprar online. Sem dúvida, e também queria chamar aqui a atenção para algo que já referiste e que é importante mencionar, que é, obviamente, nós não somos advogados, nem temos nenhum poder de aprovar termos e condições ou de dizer como é que a loja online tem de estar. Nós apenas podemos dar-vos as melhores recomendações, as melhores práticas, dizer aquilo que já vimos acontecer aos nossos alunos, como por exemplo, do dia 1 de janeiro a 31 de dezembro, e foi na mesma multa, portanto podemos partilhar convosco a experiência real de muitas lojas online, mas obviamente a validação final tem que ser feita por um advogado, não é? Portanto, estamos aqui a aconselhar. Nós recomendamos isso. Enquanto cidadãos, enquanto gestores de e-commerce ou enquanto membros de uma equipa de e-commerce, nós todos temos acesso à legislação, todos devemos e podemos ler a legislação e podemos fazer a nossa interpretação. Caso tenhamos dúvidas, devemos recorrer a um profissional da área, assim como quando o carro avaria vamos ao mecânico, quando estamos doentes vamos ao médico, quando temos alguma dor aqui na parte legal, devemos ir aos profissionais da área, portanto, alguém da área jurídica, um solicitador, um advogado, um jurista, alguém com uma competência legal para poder responder a essas questões. Claro, portanto, nós temos todo o gosto em ajudar, mas é apenas isso. Isto é uma questão sensível, porquê? Porque nós, por exemplo, simplesmente imaginem, nós já tivemos acesso a notificações da ASAI, porque o que acontece na prática é a empresa recebe uma carta a dizer, olha, tenho o direito de se defender. Então, e depois recebe uma carta que diz, olha, a infração foi esta, nós acedemos ao site no dia X, agora posso também partilhar um exemplo de uma. No dia X, o inspetor da ASAI acedeu à loja online Y, após uma pesquisa no motor de pesquisa Google, e verificou que havia produtos
com desconto, mas não era indicado o período em questão. E então está sujeito a uma coima de 2.500 a 30.000 euros. Isto na altura, agora entretanto aqui as coimas já alterou e já há uma lei mais ou menos genérica não, mas menos global, que vem uniformizar e harmonizar as coimas. Pronto, e era tão simples como isto. A loja online estava a fazer descontos, mas não tinha lá o período de validade. Então estava sujeito numa coima de 2.500 a 30.000 euros naquele caso. Okay? Portanto, uma consulta legal tem, não sei, custa 60, 100, depende do advogado. Normalmente as empresas já têm uma avença com um advogado ou com um gabinete de advogados, e se calhar até nem vai custar mais nada, mas se não nos salvaguardarmos desta parte, podemos ter um prejuízo, neste caso, de milhares de euros, porque isto basta uma expressão para termos de pagar milhares de euros às autoridades. Sim. Portanto, de certa forma, é algo essencial no nosso projeto e-commerce. De certa forma, não, é mesmo essencial no nosso projeto e-commerce. Porque senão, basicamente, estamos ali a roubar uma fatia importante do nosso orçamento, que poderia ser aplicado em marketing, em muitas outras coisas que as lojas online precisam, principalmente quando estão no início, para crescer. Sim, e terminamos da mesma forma como começamos, com a mensagem de que é tão simples como o inspetor estar a fazer uma pesquisa no Google, não sabemos de quê, graças a isso encontrar a nossa loja online às X horas do dia Y, ver que falta uma expressão e, portanto, aquilo que ia começar por ser uma venda acabou por ser uma coima. Portanto, também queríamos passar a importância de estar, não é? De acordo com a legislação, é exatamente isso. Tudo ia começar bem, ia ser uma venda e acabou numa coima, porque nós nunca sabemos quando a pessoa que está do outro lado tem como função precisamente isso, fiscalizar as lojas online. Muito bem, não queria terminar o e-commerce à quarta de hoje sem dizer que continuam à venda os bilhetes para a nossa conferência Tudo sobre e-commerce. Hoje é quarta-feira, por isso hoje ou amanhã já vamos ter um novo orador incrível para anunciar, portanto fiquem atentos e já sabem, na próxima semana, na quarta-feira, estamos de volta com mais um tema e, portanto, deixem as vossas sugestões sobre os temas que gostariam que fossem abordados pela equipa do Tudo sobre e-commerce. Nelson, obrigada e até a quarta. Obrigado, Sónia. Até a quarta.